Igreja Batista Agape, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Os nossos cultos aos domingos. Domingo às 10 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. Às quartas-feiras, às 19h30, culto de estudo e oração. Segunda-feira, às 19 horas, seminário teológico, na responsabilidade do pastor João Lembo. Você é o nosso convidado. Igreja Batista Agape, aqui na cidade de Indaiatuba. Muito boa tarde. Boa tarde, amados. Boa tarde, igreja. Graças e paz do Senhor. Nós estamos iniciando na rádio amormaior.net.br o programa Escola Bíblica em Ação. Amados, programa de número 54, no segundo ano. Nós estamos desde o início estudando, nos aprofundando em Apocalipse, o livro de Apocalipse. Se você tem realmente o desejo de aprender mais e não assistiu, não ouviu, todos os programas, todas as aulas, por favor, vá lá no YouTube, canal Igreja Batista Agape Indaiatuba. Você tem acesso a todas as aulas, a todos os programas. Aqui é o pastor João Lembo, da Igreja Batista Agape Indaiatuba. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Nós temos o nosso programa aqui na rádio amormaior.net.br, todas as sextas-feiras, às 17 horas. Peço que você compartilhe e divulgue o link da rádio, www.amormaior.net.br. Amém? É realmente uma alegria, é realmente um privilégio nós estarmos juntos aqui. E na verdade nós estamos aqui para aprender mais, para estudar mais, para deixar realmente o Espírito Santo falar conosco. Vamos para o nosso devocional. Antes efetivamente de nós iniciarmos a aula de Apocalipse, eu convido você, inicialmente sempre a ter a sua Bíblia de jeito, e vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Eu estarei lendo os versos 14 e 15. Numa tradução, um pouco mais antiga, da Fiel, na verdade é João Almeida, a tradução realmente fiel. Existem várias e várias, eu uso, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, existe a Fiel, enfim, existem várias e várias. Então eu quero ler 2 Coríntios 5, 14 e 15, além da Fiel, além da Almeida Fiel, eu quero ler a nova tradução de hoje, que é uma tradução mais atualizada. Importante, você, para estudo, ter essas possibilidades, E é justamente isso que eu quero mostrar hoje. 14 de 2 Coríntios 5. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Essa é uma tradução mais fiel, a tradução realmente. Agora,
a nova tradução da linguagem de hoje diz: porque somos dominados pelo amor de Jesus Cristo, tendo nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então, servir a Cristo não é só uma mão única. Tá certo? Inicialmente esse amor nos constrange, realmente ele nos domina. Tá certo ou não? Por quê? Porque ele morreu por todos nós. Né? E eu não quero entrar na teologia, não. Então Jesus Cristo morreu por todos. Ponto. Tá certo ou não? Evidentemente, nem todos o reconhecerão como Senhor e Salvador, mas ele morreu por todos. Tá bom? E ele morreu por todos. 15. Para que os que vivem não vivam mais para si. A vida aqui é realmente a vida com Cristo, através do Espírito Santo do Senhor, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá certo ou não? Então, de novo, não é uma mão única. Né? Se nós realmente reconhecemos que Jesus é o Senhor, nós temos que viver com Ele e para Ele. Ele morreu por todos, na outra tradução da linguagem atual, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Tá certo? Então nós, quando reconhecemos que Jesus é o Cristo, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador, né? Nós não temos o direito de viver para nós mesmos, e sim para aquele que morreu e foi ressuscitado, que é Cristo Jesus. Na verdade, tudo isso se resume em quê? Praticar a palavra de Deus. Tá certo, não? É praticar, é viver para Cristo. Né? Então, o que acontece muitas vezes, é que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ensina, que Jesus ressuscita, enfim. Só que a gente não quer se adequar à palavra e à vontade dele. Né? Então, nós não servimos a Cristo. Tá bom? Né? Então, a grande ministração hoje no nosso início da Escola Bíblica em Ação é, primeiro, Jesus Cristo morreu por todos. Né? E todos aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador devem viver para Ele. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o seu santo nome. Nós estamos aqui porque amamos a sua palavra e queremos aprender mais de ti. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. É o que eu oro. Amém. Bom, nós concluímos o capítulo 20 de Apocalipse, né? Já estamos indo realmente para os finalmente. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 21, né? E nós já estamos chegando, realmente, como disse, ao tema final e o mais belo do Apocalipse, né? Porque toda a palavra de Deus está em harmonia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, quando você vai em Gênesis, que é o princípio, que é o plano original, em Gênesis você tem Deus criou os céus e a terra. Para quem? Para quem que ele criou Deus e a terra? Para a sua criação. Tá certo? Para nós, para os animais, para todos, não é? Então, Deus criou os céus e a terra. Quando você vai a Apocalipse 21:1, ele está descrevendo o quê? Vamos lá. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém? Então, depois do juízo, haverá novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra é essa
que foi criada aqui por Deus em Gênesis não mais existirá. Mas existirá um novo, o novo. Quem é o novo? Cristo Jesus. Então haverá o novo céu em Cristo Jesus e a nova terra em Cristo Jesus. Ainda em Gênesis, Deus criou o que? Os luminares, que são chamados realmente, criados e chamados à existência. Sol, lua e estrelas. E quando nós vamos em Apocalipse 21, 23, acompanhe comigo Apocalipse 21, 23, texto maravilhoso que diz: a cidade não precisa de sol. A nova cidade, o novo céu, a nova terra não precisa de sol, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, fixa no seu coração isso aqui. A cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém ou não? Não é? Então, nós vamos ter o novo céu e a nova terra, né? Ela será o quê? Iluminada, tá certo ou não? Ela terá o quê? A glória de Deus, não é? Porque não vai precisar mais de sol, não vai precisar da lua, dos luminares, porque quem vai iluminar quem é? É a glória de Deus. E a lâmpada é o Cordeiro. Gênesis descreve um paraíso que foi perdido, porque Adão e Eva erraram o alvo, pecaram, e em nome de Jesus será restaurado esse paraíso. Como Apocalipse 22, 2, perdão. Apocalipse 22, 2 diz o seguinte: no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Tá certo? Gênesis descreve um paraíso que foi perdido. Apocalipse 22, 2, que acabamos de ler, compartilha a palavra de Deus, um paraíso restaurado. Amém ou não? O novo vai ser restaurado através da vida de Jesus Cristo. Gênesis descreve esse paraíso. Amém ou não? Que é um paraíso maravilhoso, que foi preparado. Só que como hoje, né, como no futuro, nós estamos apresentando hoje aqui pela palavra, né, que ele terá a glória de Deus, ele será restaurado. E Gênesis também, ele descreve a astúcia do diabo. A astúcia e o poder do diabo. Só, amados, em nome de Jesus, que nós temos que entender que o sangue do Cordeiro ele limitou a ação do demônio, a ação do diabo, né? Em Apocalipse, o diabo foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Não haverá mais nenhum tipo de mal, de aparência do mal. Por quê? Não é? Porque o pai do mal, o pai da mentira será lançado, não é? Né? No fogo que arde e cheira enxofre, e é de enxofre. Tá certo? Não sei se você já teve a oportunidade, irmão, de chegar perto de um enxofre, né? Mesmo que você chegar, cheire de longe, porque ele realmente é sufocante. Gênesis retrata a cena infeliz. Gênesis retrata a cena infeliz do homem fugindo de Deus depois que pecou. Não é? Isso é uma das cenas mais tristes, não é? Quando o homem ele se afasta de Deus por medo, não é?
E infelizmente o pecado fez e faz até hoje que a gente se afaste de Deus. Agora, a Apocalipse é a mais linda e íntima comunhão entre Deus e o homem redimido. Porque aqui em 21:3 de Apocalipse diz: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Amém? Aqui se resume também a obra redentora de Jesus Cristo. Comunhão eterna. Amém, amados? Então, é importante sempre, não é, nós fazermos esse contraponto, lembrarmos realmente, quando chegamos em Apocalipse, lembrarmos realmente do plano original. Finalmente, enquanto Gênesis mostra a árvore da vida com um anjo para guardar o seu caminho, Apocalipse restaura ao homem o direito a acesso à árvore da vida. 22, Apocalipse 22:14. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 22:14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Apocalipse ele restaura. Ele restaura o direito de eu e você termos acesso eternamente a Jesus Cristo, à árvore da vida. Então, amados, qual a mensagem principal de Apocalipse? Se nós pudéssemos em uma frase, né, definir uma mensagem de Apocalipse, qual seria? Jesus Cristo é o vitorioso. O plano de Deus, aparentemente, ele é vencido. Ele está vencido. Aparentemente nós estamos sendo vencidos. Mas no final, será o absoluto, completo triunfo de Jesus Cristo. Basta nós crermos. É por isso que Deus escreve o final em Apocalipse. A história se fecha, a história acaba. Gênesis, início, Apocalipse, revelação do fim. Amém ou não? Então, a história com Cristo vitorioso já foi decretada por Deus. É por isso, amados, é por isso que, de novo, né, parece que eu sou repetitivo, não é, de novo, que um dos aspectos mais importantes que o diabo tenta fazer na minha vida e na sua vida é o quê? Abalar a nossa fé. Abalar, não é, a nossa crença. A gente tem que crer em tudo isso. Nós temos que nos apropriar de Apocalipse, sendo que Cristo é o vencedor, porque nós somos mais que vencedores. O que é mais do que vencedor? Eu também não sei. O que é, na sua opinião? Mais do que... Quer dizer, o vencedor já é o vencedor. Agora, o que é mais do que vencedor? Não é? Quer dizer, é uma bem-aventurança. É algo... Até que esse mais do que vencedor não dá nem para a gente dimensionar. A gente não tem uma dimensão. Por quê, amados? Porque esse mais do vencedores, ele quer dizer que eu e você, nós somos libertados da grande maldição de todas as maldições, que é a morte. Né? E nós obtivemos a mais gloriosa das bênçãos. Né? A mais gloriosa de todas as bênçãos, que está em Apocalipse 21:3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Tá certo ou não? Então, em nome de Jesus, essa palavra, esses versos, não é? Ele deve entrar nos nossos corações. Deve entrar na nossa mente. Nós devemos nos alegrar. Nós devemos realmente nos regozijar, né? Nós devemos nos sentir bem-aventurados, tá certo? Por quê, amados? Porque Deus, dá para você imaginar isso? O próprio Deus habitando conosco. O próprio Deus estará conosco, né? Então, nós não temos essa dimensão, porque não temos. A nossa mente, ela é muito limitada. Mas que em nome de Jesus Cristo fale com você. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, coloque essa palavra nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque nós somos povo de Deus, escolhido. E nós estaremos com Ele. Amém ou não? Nós estaremos com Ele. Tá bom? Bom, agora de uma forma contínua, não é? Eu estarei lendo Apocalipse 21. Eu estarei lendo, amados, até o verso 8, tá bom? Então seria importante, não é? Você estar com a sua Bíblia, porque eu vou ler Apocalipse 21, de 1 a 8, e depois eu vou entrar em cada verso. Eu gostaria que você estivesse a sua Bíblia para você acompanhar, né? Só para a gente ter uma visão do todo aqui. Então, Apocalipse 21, de 1 a 8, trata do novo céu e nova terra. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Já falamos muito desta segunda morte, a morte definitiva. Amém? Então nós vamos agora entrar realmente nesses versos, tá bom? E o primeiro aqui é o verso 1. Ele trata do novo céu, da nova terra, o universo gloriosamente rejuvenescido e transformado, igreja. Amém ou não? Porque ele é novo, tá bom?
não é? Ele é novo. E aí eu peço para você abrir a 2 Pedro, dentro do contexto do verso 1 de Apocalipse 21, eu peço que você abra 2 Pedro 3. Eu estarei lendo o verso 13 que diz: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Eu vou ler novamente. Veja a profundidade disso, igreja. Não é? Veja a profundidade disso. É por isso que nosso Deus é o Deus da justiça. Nós devemos deixar para Deus a justiça. Eu vou repetir 2 Pedro 3,13, que está dentro desse conceito do verso 1 de Apocalipse 21, que diz do novo céu e da nova terra, que diz: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Quando nós estivermos com Jesus Cristo, quando nós estivermos com Deus, com o Espírito Santo, quando nós estivermos juntos, não haverá mais espaço e lugar para injustiças, porque lá reinará só o quê? Só a justiça, não é? Né? E muitas vezes a gente confunde, né? Justiça com bondade, ou com ou bondade ou crueldade, não é? Então, às vezes, quando Deus ele é cruel, é porque ele é infiel, e quando não é nada disso. Deus ele é justo, tá bom? Não, ele julga pela palavra, ele não me julga por mim. Não é que ele gosta de mim, Jesus me ama, né? Ele não ama mais o pastor ou menos, não, ele ama todos iguais, porque morreu por todos. O preço foi o que? Alto para todos, tá certo? Só que ele não pode ser fiel a mim, aos meus atos, se eu não for fiel à palavra que é dele, tá certo ou não? Então isso tem que ficar muito claro, né? Deus ele não é fiel a pastores, ele não é fiel a bispos, ele não é fiel a diáconos, ele não é fiel a presbíteros, não, ele é fiel com aqueles que praticam a justiça e são fiéis à sua palavra, porque ele é a palavra, tá bom? Verso 2, Nova Jerusalém, a contraposição à terrena. Só que agora não é só Jerusalém, não é só a cidade santa, não, é nova. É a nova Jerusalém. É a nova, é a santa, é a separada do pecado, consagrada a Deus. É por isso, irmãos, que na glória não haverá injustiça, porque é novo. Tudo se fez novo. Separados somos do pecado em Cristo Jesus, no novo céu e na nova terra, porque tudo foi e será consagrado a Deus, não é? Que é o quê? Chamada do quê? Não é? Noiva, a esposa do Cordeiro, não é? Nós somos a menina dos olhos. Observe que a igreja, essa cidade santa, a noiva, ela desce do céu vinda de Deus. Na verdade, a igreja é sempre nascida do alto. Eu vou até repetir esse verso, amados, porque esse verso ele é lindo. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A igreja é do alto. Lindo isso, né? Então a nossa igreja, a igreja que estamos com ela, congregando, que somos fiéis com a igreja, na verdade, pelo contexto aqui, ela desceu do céu, vinda de Deus, e apresentada a nós. Amém? Então todas as igrejas, elas sempre nascem do alto.
No verso 3, a palavra de Deus diz em tabernáculo de Deus, né? Qual é a função do comunicado aqui? A eterna comunhão de Deus e seus filhos, eleitos, habitando numa tenda. É por isso que ele fala de tabernáculo. O tabernáculo, na época de Moisés, era uma tenda. E essa tenda, com todos nós juntos, figura o quê? Comunhão, estaremos juntos com o Pai, nesse tabernáculo de Deus, né? Agora, o que tinha o tabernáculo de Moisés? A gente já falou aqui, mas o que tinha? Era um terreno que era cercado, né? E quando você entrava nesse cercado, nesse tabernáculo, existia o átrio, que era o pátio, que lá você tinha um altar de sacrifício e a bacia d'água, né? Que os sacerdotes e o sumo sacerdote se lavavam para entrar aonde? No santo, né? E essa cabana, essa tenda, ela tinha uma repartição no meio, pelo véu. Então existia o santo lugar e o santo do santo. O santo existia o candelabro, existia a mesa dos pães, né? Existia o incenso, né? E quando você abria o véu, quando você passava pelo véu, quando você entrava no Santo dos Santos, lá você tinha a arca. E essa arca que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso. Ele ia fazer o quê? Ele ia restaurar, ele ia pagar o pecado de todos, inclusive o dele, porque ele estava na presença de Deus e ele havia passado pelo véu. Esse véu eram tecidos de couro grosso, né? Não era um véu fino, era grosso, porque separava realmente o santo lugar do santo dos santos. Então, na verdade, tudo isso aqui, amados, representa o quê? Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, mas de uma forma absolutamente o quê? Simples, né? Nós não vamos ter mais o altar de sacrifício, nós não vamos ter mais a pia para ter que se lavar, nós não precisamos mais de incensário, as nossas orações estão presentes, estarão presentes, nós não precisamos mais do candelabro, né, para evidenciar a luz, né? Jesus é a luz, o Espírito Santo é a luz. Não precisamos mais fazer os pães, não é? Asmos, sem fermentos, pães esses, né, que o maná vinha do céu e era confeito, né, esses pães, tá certo? Então esse pão, o pão da vida, representa quem? Jesus Cristo, né? E aí depois você entra realmente no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e lá tem o que? A Arca da Aliança, que representa o que? Deus, a presença de Deus, né? Tá certo? E já falamos também do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, né? Quando Jesus morreu da cruz, ele mesmo foi o que? O sumo sacerdote. Ele mesmo entrou no santo, ele mesmo entrou na presença através de quem? Do véu. O véu foi rasgado, o seu corpo foi rasgado. Amém, igreja? Então não tem mais ato, não tem, é direto, é acesso direto. É acesso direto. É por isso que aqui, de uma forma definitiva, o verso 4 diz o quê? Os nossos olhos serão enxugados, não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais aflição. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos vivendo, amados, presta atenção, absolutamente tudo isso que estamos vivendo, tudo que estamos vivendo, como diz a palavra do verso 4, são as primeiras coisas. É muito pequeno isso que nós estamos vivendo perto da eternidade. O que é a eternidade? Nós não conseguimos dimensionar, mensurar. Mas nós sabemos que a eternidade não tem fim. E hoje nós estamos limitados no tempo, no Cronos.
A eternidade é o quê? Né? É o tempo de Deus, é o Kairos. Tá certo ou não? Né? Então, as primeiras coisas, diz a palavra no verso 4, né? As primeiras coisas já passaram, porque não haverá mais luto, mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Amém? Verso 5, João ouve a voz daquele que está sentado no trono. Somente Deus pode criar coisas novas. Né? Por quê? Porque Ele é Criador. Quem é Criador, como Deus, Ele cria o novo do nada. Tá certo ou não? Né? Então, por exemplo, quando o carro foi inventado, o avião foi inventado, eles criaram do nada. Né? Não existia antes. Então, o que nós estamos aqui meditando e ministrando através da palavra é que somente Deus pode criar coisas novas. Né? E o verso 6, ele é maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso porque diz aqui, tudo está feito. Isso aqui quem está falando é Jesus. Viu? Está tudo feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, a graça é o quê? De graça. A graça é de graça. E tudo está feito, como diz a palavra. Tudo está consumado. E foi consumado na cruz. Porque, como diz o verso 7, nós como vencedores, nós como filhos, nós como servos, nós como a menina dos olhos de Jesus Cristo como noiva, nós herdaremos todas essas coisas. E Deus diz que Ele será o Deus nosso. E nós seremos o filho dele. Amém ou não? Somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros do Espírito Santo. Somos herdeiros de Jesus Cristo. Né? Agora, eu gostaria que você lesse, eu vou ler, mas leia o verso 8 de Apocalipse 21. Leia comigo. Porque até agora, o que Deus está falando? Deus está falando de triunfo. Deus está falando do novo céu, da nova terra, do universo gloriosamente rejuvenescido, do novo, do santo, do separado, do consagrado, da noiva, da esposa do Cordeiro. Amém ou não? Esposa, noiva, igreja que foi feita no alto. Nós estaremos com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, estaremos tabernaculando com Deus, estaremos em eterna comunhão com Deus, estaremos em plena comunhão, nós como filhos eleitos que somos, habitando numa tenda, num tabernáculo. É claro que isso eu estou figurando, mas é exatamente isso que vai acontecer. Não haverá mais átrio, não haverá mais santo, não haverá mais santo do santo. O que existirá é a glória de Deus. E essa glória, e esse Jesus, e esse Deus que estará conosco, eles enxugarão todas as lágrimas. Não vai haver mais essa morte, não vai haver mais luto, não vai ter nada. Porque tudo isso vai se passar. E João está ouvindo isso. Da onde? A voz que vem do trono. Então tudo isso já está feito, já está consumado. E nós somos o quê? Filhos da herança. Nós temos essa herança. Amém ou não? Nós temos por direito. Né? Agora, eu pergunto para você, e evidentemente quem vai responder é a palavra de Deus, quem participará da segunda morte? Lembra disso? A segunda morte é morte eterna com o diabo.
é morte eterna com sofrimento. Lembra disso? Não é? Morte eterna no inferno. Tá certo? Com fogo, com enxofre. Então, não é? Quem não terá direito à herança? Aqueles que participarem da segunda morte. Quem são esses? Eu gostaria de ler com você o verso 8 de Apocalipse 21, para que a gente tenha realmente, amados, um entendimento, né, de quem não herdará. 28. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, amados, de novo está nos preparando. De novo está preparando o quê? A igreja. Né? Então, em nome de Jesus, se tiver algum joio na igreja, ele infelizmente não herdará o reino dos céus. Se ele tiver atitudes covardes, de incredulidade, for um assassino, um imoral, idólatra, e a idolatria aqui, irmãos, ela é séria, né? Aqui não é idolatria só de santo, de imagem, é muito mais do que isso. É idolatria, né, daquilo que te afasta de Deus, né? Amém? Idolatria e todos os mentirosos, né? Porque não tem a mentirinha, a mentirosa, não, mentira é mentira. E quando a gente mente, a gente abre brecha, né? Então, para todos esses, dessas que possuem uma ou mais características, elas serão lançadas no lago e estarão queimando com fogo e enxofre. Aí é que está. Até quando? Forever, para sempre. De novo, nós não temos condição de mensurar isso, né? Nós não temos essa capacidade, né, de mensurar, de sentir, de vislumbrar, não, né? Nós somos muito limitados, mas a palavra de Deus diz que nós, como herdeiros, herdaremos o reino do céu. Amém? Né? Tudo feito, tudo sacramentado. Amém? Em nome de Jesus, que nós saiamos dessa aula crendo que somos mais do que vencedores. E que, sendo mais do que vencedores, herdaremos todas essas coisas. Principalmente a glória de Deus nas nossas vidas. A presença de Jesus Cristo. A presença de Deus e do Espírito Santo, né? Lado a lado. Vivendo, convivendo, adorando, né? Amém ou não? Não é? Glória a Deus, não é? Deus ainda é muito bom conosco. Amém, amados? Nós tocamos direto, não é? Terminamos aqui Apocalipse 21 até o verso 8, tá bom? Nós vamos ouvir um louvor que fala muito comigo, muito. Eu me emociono muito com esse louvor, vocês vão entender por quê. Então eu vou deixar esse louvor, o amor de Deus, logo eu, né, da Raquel Novaes. Depois voltaremos, né? Voltaremos para entender o que cantamos. Amém? Né? Terminaremos a aula, em nome de Jesus. Graça recebi, e
da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as marés, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Tão grande amor, meu Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus.
Amém. Esse louvor, não é? Ele realmente fala muito comigo, não é? Eu conheci Jesus, reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu tinha 44 anos, não é? Realmente estava no fundo do poço, né? Eu tinha muito problema com bebida, vícios, enfim. Então, esse louvor, ele fala muito comigo, né? Graça sobre graça, né? Que é esse favor que a gente não merece, que é de graça, né? E da plenitude, né? Da plenitude de Cristo, nós nascemos, né? E um dos versos mais bonitos desse louvor é: quando atraído me encontrei no amor de Deus, né? Nós somos realmente atraídos por esse amor. Eu fui atraído. Na verdade, todos nós somos. Uns rejeitam, outros, né? Uns não querem, outros, como no meu caso, graças a Deus eu aceitei esse amor, né? E o que me chama a atenção realmente é isso, né? Logo eu, né? Logo eu que nunca tinha lido a Bíblia, não conhecia Jesus, não conhecia Deus, né? Nunca fui praticante, né? Do cristianismo, né? Sempre vivi afastado, né? Do cristianismo, né? Então, realmente eu me senti atraído por esse amor, né, pelo Espírito Santo. É Ele que convence, né? Então eu rendo graças a Deus realmente, né? Porque esse pobre pecador, tão fraco e tão devedor, né, sou eu, né? Eu realmente me identifico muito com esse louvor, né? Logo eu, finito e carnal, logo eu diante de um Deus imortal, logo eu de graça recebi o amor de Deus, né? Deus, ele é tão bondoso, né? Que pela grandeza de Deus, né? Porque Deus é tudo, né? Deus é tudo em todos, né? Nessa grandeza, né? Ele se despojou, né? De ser Deus, de toda a sua vontade, não é? E a palavra virou o verbo, né? O verbo se fez carne, é isso? Né? E a carne é Jesus Cristo, né? O amor de Deus, como diz o louvor, ele é rico em benefícios, não mede sacrifícios, né? Realmente, todo o sacrifício de Jesus Cristo, não só na cruz, né? Não só na cruz, né? Ele se despojou, como disse, de toda a sua, né? De todo o seu poder, né? E atingiu realmente o limite, né? De sofrimento do espírito, alma e corpo. Então realmente Deus ele não mede sacrifícios, né? E isso é para nós, né? Que às vezes nos queixamos, às vezes reclamamos, né? Da igreja, de Deus, enfim, né? Então realmente, né? Realmente vale a pena, né? O amor de Deus é puro e consciente, não é? Que se entregou na cruz e a morte derrotou. Tá certo, amados? Então esse louvor realmente é para honrar, esse louvor realmente é para glorificar o nome do Senhor, né? Eu não me canso nunca de dizer, né? Que realmente Jesus Cristo mudou minha vida, mudou a vida da minha família, reconstituiu, né? Reconstruiu a minha família, né? Então hoje, graças a Deus, Ele me dá essa oportunidade, né? De dividir, né, com vocês o pouco que eu sei, e o pouco que eu sei é inspirado pelo Espírito Santo.
né? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, né? E tudo é para ele. Amém? Então, eu convido você, né, depois a ouvir novamente esse louvor, né? O amor de Deus, logo eu. Né? Realmente é um louvor, né, que diz muito, né, para mim e acredito que para você, né? Um pobre pecador. Amém? Bom, amados, nós estamos logo concluindo o livro do Apocalipse. Eu acredito que em mais 2 programas a gente encerra Apocalipse, tá certo? Então eu quero crer que nas 2 próximas sexta-feiras a gente encerra, né? Hoje nós fizemos o capítulo 21, fomos até o 8, né? Então a semana que vem realmente a gente vai dar uma, né? Vamos continuar, né? Essa semana que vem realmente eu quero me concentrar, né, bastante, né, a partir do verso 8, né? Quero terminar realmente o verso 21 e já fazer uma transição para nós terminarmos, tá bom? Em 2 programas. Amém? É realmente sempre um privilégio, uma alegria nós estarmos juntos aqui. O meu zap é o 19993052651. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum pedido de oração, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, alguma crítica, alguma sugestão, eu estou aberto aqui, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a programação da igreja. Programação da igreja de segunda-feira, e eu me alegro com isso, né? Todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos teologia, as matrículas já estão abertas, amém? Quarta-feira, toda quarta-feira às 19h30 nós temos culto da família na primeira quarta, né? Na terceira quarta-feira é o culto de cura e libertação, segunda e quartas-feiras, né? É o culto de estudo e oração. Primeira e terceira sexta-feira, toda primeira e toda terceira sexta-feira nós temos os nossos grupos AME, né? Nossa reunião do grupo de comunhão, A de alimentar, M de mobilizar, E de edificar, né? Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, né? Nós encerramos realmente. E também daqui a 2 domingos, né? Nós estamos fazendo um estudo maravilhoso de Hebreus, né? Estamos quase concluindo, né? Nós estaremos concluindo no dia 9, né? Tá bom? Dia 9, dia 10, domingo. No domingo, às 19 horas, o culto de celebração, sendo que o primeiro domingo de cada mês é o culto de ceia. Tá bom, amados? Essa é a programação, né? A programação fixa da igreja. Se você quiser realmente nos visitar, você tem o meu contato, 19993052651, tá bom? E o nosso endereço é a Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, né? Está localizado bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? Né? Esse programa realmente tem a finalidade de nós aprendermos mais, estarmos mais juntos, meditando na palavra, tá bom? Conhecendo mais a palavra, né? Nesse livro tão importante, né? Que é Apocalipse, tá bom? Você pode compartilhar, não é, esses estudos, tá bom? É um estudo realmente muito abrangente, né? Nós estamos aí no nosso programa 54, né? São 54 programas, né? Desde Apocalipse 1 até agora, né? Tratando desse livro em profundidade, tá bom? Vamos orar.
Vamos agradecer a Deus. Amém? Se você tiver reitero algum pedido de oração, você fale comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos a mais esse programa, a mais essa escola bíblica em ação. Que o Senhor realmente, Pai, toque no coração de todos aqueles, Pai, que ouvem, todos aqueles, Pai, que querem realmente aprender da sua palavra. Se há, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, não é? Alguém que queira entregar a sua vida de Jesus que ainda não fez, que você possa, em nome de Jesus, entregar a sua vida reconhecendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, reconhecendo que realmente Ele te perdoa de todos os pecados, realmente reconhecendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa aula, obrigado pelo seu direcionamento. E que o Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Excelente final de semana a todos, tá bom? Uma semana abençoada a todos, né? Que você possa ir na sua igreja, tá bom? Que você possa orar, que você possa clamar. E sexta-feira que vem estaremos aqui, né? Praticamente no penúltimo programa de Apocalipse. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.